Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje, a grande manchete dos jornais brasileiros é um assunto internacional da Argentina, a eleição argentina, que nos interessa diretamente ao Brasil, porque a escolha do novo presidente da Argentina vai influir, pode influir seriamente nas relações entre os dois países, Argentina e Brasil. Está aqui a Folha de São Paulo: Massa supera Milei e disputa o segundo turno na Argentina. Valor: Massa surpreende, fica em primeiro, enfrentará Milei no segundo turno. Folha: Massa supera Milei, disputa segundo turno na Argentina. E o Globo: peronismo mostra força e Massa vai ao segundo turno contra Milei. Bom, foi uma surpresa total, uma completa surpresa. Massa é o ministro da economia, da falida economia da Argentina. Nesse instante, a Argentina vive problemas não só políticos, como especialmente problemas econômicos, com uma inflação que supera 138%. Pois é, o homem responsável pela economia, Massa, que se imaginava que poderia ficar em segundo lugar, porque ele é subsidiado, apoiado pelo peronismo, e se você perguntar para alguém o que é peronismo, ninguém vai responder exatamente, porque é uma mistura, tem direita, esquerda, centro, tem tudo no peronismo. O peronismo é uma coisa centrada na figura de Perón e é uma grande confusão política, tem peronistas que brigam entre si, e Milei havia ganho as prévias na Argentina. Então todo mundo ganhou Milei, apoiado pelos jovens, que sempre estiveram orbitando o peronismo. De repente, eles muda o panorama, muda a faceta, muda a face do eleitor argentino, e vem esse libertário Milei, que muita gente diz que é de extrema-direita, às vezes ele tem, espirros para a direita, e vem com um monte de modificações e promessas de uma virada absolutamente radical na Argentina. Promete dolarizar a Argentina, né? A economia argentina seria dolarizada, não quer relações com o Brasil, enfim, ele tem uma série de ideias que modificam o atual panorama argentino e, claro, com a Argentina, isso mexe com toda a América do Sul e, para não dizer, América Latina. E essa coisa de ser contra o Brasil fez com que, por temor, o Lula, lá de longe, sem dizer não tenho nada com isso, deu uma mãozinha, inclusive com empréstimo para a Argentina, para a tentativa de vitória de Massa. Quer dizer, Massa do governo, que vai mal, tinha tudo para perder, as prévias, as pesquisas apontavam, vai acreditar em pesquisa na Argentina. Tradicionalmente, as pesquisas são confusas da Argentina,
para dizer o menos, davam conta de que Milei venceria, e talvez no primeiro turno. No final, no frigir dos ovos, houve uma modificação e as razões apontadas são várias, né? Dizem que os argentinos tinham medo de perder os subsídios, esses subsídios governamentais que sustentam muitos argentinos, tentam contornar a pobreza que cresce no país. Muitos se assustaram com as promessas. Eu diria que ele ousou tanto, foi tão atrevido que capotou, quer dizer, perdeu a credibilidade. E aí o eleitor argentino teria pensado, será que esse cara vai poder conduzir a Argentina de maneira séria? Será que ele vai cumprir as promessas dele? E as promessas eram promessas perigosas, fogem de uma tradição do exercício da política que evidentemente não tem dado certo, mas foge de um caminho, de um trilho de como se faz política na América Latina. Você não pode dizer que foge para pior ou para melhor, mas que tem tem muito de loucura no discurso dele, né? Elogiava o regime militar, dentre outras coisas. E as promessas dele acabaram fazendo, na minha impressão, a candidatura capotar. A credibilidade cresceu, se viu nele uma esperança de mudança e depois se viu que a mudança era um exagero. Muitos argentinos iam perder muita coisa, a dolarização também, que a Argentina já experimentou no passado, é uma coisa que não deu certo, as pessoas podem perder dinheiro, enfim, cada um olhou para a sua algibeira. Então, claro que não é um fator só. Eu estou citando um ou dois fatores, mas é um complexo de fatores que levou isso. Vamos para um segundo turno na Argentina, é dia 19 de novembro. No segundo turno, entre os dois candidatos, entre o Milei e o Massa, Sergio Massa. Os resultados ontem apresentavam 96,5% das urnas apuradas e a Folha chama, diz, o Sergio Massa, ministro da Economia, superou o favoritismo do ultraliberal Javier Milei, contabilizando 36,5% dos votos ante 30% do rival. Agora tenta-se conquistar a terceira colocada, uma mulher, ninguém sabe quem ela vai apoiar, ninguém sabe o que vai acontecer, estão cortejando. Ambos vão agora para o segundo turno, que será decidido dia 19 de novembro. A coalizão Juntos pela Mudança, da macrista Patrícia Bullrich, sofreu uma derrota e está fora de um segundo turno pela primeira vez nos últimos 8 anos. Você vê que o perfil do eleitor argentino está em mudança. Apesar de ter saído na frente e demonstrado a força de sua máquina territorial, o peronismo registrou a sua pior votação em 40 anos. A Argentina vive uma grave crise, blá, 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 coisa que eu já falei, que você está cansado de saber. Bom, temos isso, vamos por uma campanha que deve ser dura, renhida, campanha lá, pesada, né? Palavrões, xingamentos, denúncias. Sempre na Argentina, tradicionalmente tem denúncias
interferências governamentais, enfim, não tratamento honesto das urnas. Isso é tradicional, sempre tem uma reclamação na Argentina. Vai saber, vai saber. Enfim. E lá em Israel, que caiu para a segunda posição, né? Caiu para a segunda posição. Eu não sei se eu mostrei o Estadão, vou mostrar de novo. Massa surpreende, vence primeiro turno e disputa a presidência como ele. Acho que eu mostrei. Deixa eu pegar a primeira página do Estadão. Corrida de prefeitos por obras agrava escassez de trabalhadores. Faltam de pedreiros a engenheiros na construção civil, segundo empresários do setor. Aumento de obras públicas ampliou disputa por profissionais entre grandes empreiteiras e construtoras. Vai dar emprego, mas a conta vem depois, viu? A conta vem depois. Nessa hora de eleição, o pessoal fecha os olhos para as contas. Crise no Oriente Médio, guerra em expansão, ataques do Hezbollah e violência no território palestino intensificam temores de ampliação do conflito. Esse é um temor dos Estados Unidos, está aqui no valor, ó. Está aqui, ó. Deixa eu mostrar. Estados Unidos temem escalada da guerra. Os temores de que a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas se transforme em um conflito de maior alcance no Oriente Médio ganharam força no domingo. Os Estados Unidos alertaram para um risco significativo contra os alvos americanos na região, enquanto Israel segue bombardeando Gaza e tropas israelenses continuam trocando tiros de artilharia na fronteira com o Líbano, lá em cima no norte, onde militantes do Hezbollah mantêm posições. O Irã manipula o Hezbollah lá na área do Líbano, no norte, e manipula o Hamas no sul, em Gaza. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que o país está pronto para responder de forma decisiva a grupos apoiados pelo regime do Irã, numa referência ao Hamas e ao Hezbollah, que se vierem a atacar soldados americanos. Com a piora do ambiente, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou com líderes do Canadá, França, Reino Unido, Alemanha e Itália, após ligar para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Também dialogou com o Papa Francisco. Deve estar pedindo perdão por alguma coisa. Grandes bancos devem ter o terceiro TRI mais positivo, diz o valor. Mas tem esse ufanismo do governo de que vai tudo muito bem, que vai tudo maravilhoso. Aí eu queria mostrar para você um estudo da FGV. Não sei se tá aqui no valor ou se está na Folha. Quem faz ao vivo faz melhor, e nós está fazendo ao vivo e por isso acontece todos os problemas. Eu não estou achando aqui. É uma coisa... Será que eu sonhei na FGV? Tem um estudo mostrando que o quarto trimestre não será dessas coisas. Daqui a pouco eu mostro. Gasto com pessoal sobe
e já encosta no limite legal em 8 estados. Está aqui, ó, o que eu estava procurando. Está aqui. Conjuntura, né? FGV IBRE prevê continuidade na perda de ritmo da economia com inflação elevada devido ao nível de emprego e aperto monetário no fim do ano. Aí vem o título: cenário é de ceticismo para atividades no quarto TRI, aponta boletim macro. É enorme, eu vou ler o começo para você aqui. Apesar da leve melhora em projeção para atividade econômica, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, FGV IBRE, confirma a piora generalizada esperada para indicadores no terceiro trimestre e mantém ceticismo para os últimos 3 meses do ano. Na edição de outubro do Boletim Macro, o FGV IBRE lembra que com maior resiliência na atividade pelo lado do mercado de trabalho e desaceleração da inflação, o ambiente é de certo otimismo para a economia brasileira em 2023. Esse fato, entretanto, deve ser tomado com cautela, pois os indicadores de atividade mensais dão sinais de desaceleração, diz o texto. O FGV IBRE revisou a projeção de crescimento do PIB do terceiro semestre de queda de 0,4% para estabilidade na comparação com contra o trimestre, na comparação trimestre contra trimestre, e alta de 1,5% para 2%, na variação anual. Para o ano, a projeção passou de 2,5% para 2,7%, com revisões de dados de indústria extrativa, agropecuária e intermediação financeira dos trimestres passados, diz Silva Matos, coordenador do Boletim Macro. Quer dizer, as coisas vinham parecendo boas, o governo se ufana disso, mas tem uma advertência aqui que as coisas não estão tão bem quanto aparecem, não é como parecem, porque os números estão embutindo o que virá um pouco mais adiante e qual será o resultado do terceiro trimestre. Deixa eu ver, tem um comentário aqui interessante, um editorial, 2 editoriais. Um da Folha, dizendo para o Lula, olha, toma cuidado, sonhos navais. Lula traz de volta lobby por incentivo a estaleiros, mas não há plano para evitar desastre no passado. Também é uma das coisas que está no negócio de navio, estaleiro, transporte próprio e tal, nacionalismo naval. É uma coisa que o Lula quer restabelecer. Aí termina assim: nada se ouve ainda sobre possibilidades de a indústria ser capaz de apresentar ganhos de produtividade ou sobre o custo social de desenvolver capacidades produtivas. Inexiste diagnóstico público
do desafio a ser apresentado. Por ora, apenas lobby e fantasias desenvolvimentistas. Você entendeu, né? Aí tem prioridades paulistas. O governador está tentando mexer na Constituição paulista e tem uma coisa que é interessante. É racional, embora politicamente delicado, o projeto do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, do Republicano, que permite um remanejamento de verbas entre as áreas da educação e saúde. A proposta de emenda à Constituição Estadual, recém-enviada pelo Executivo à Assembleia, reduz de 30% para 25% das principais receitas paulistas a destinação mínima obrigatória de recursos ao ensino público. Então, reduz a obrigação de 30% do ensino público e esses 5% ele pode usar de acordo com as necessidades, se isso for bem gasto é bom, dentre a saúde e a educação. Não pode sair disso, saúde e educação. Eu gostei do projeto. E a Folha diz o seguinte, essas decisões têm anos e anos. São Paulo mudou, o Brasil mudou. Os números são outros, as necessidades são outras. As necessidades de saúde são outras. Então, é interessante essa flexibilidade que se dá. Nesse caso, só entre, né? Esse dinheiro só pode ir, voltar e ser distribuído entre saúde e educação. A saúde, né, a educação, libera 5%. Vamos ver o que vai dar. O pior da história é o seguinte, o lençol é pequeno, falta dinheiro para a saúde, falta para a educação. Dizem que tem dinheiro e que ele é mal empregado. Eu não conheço estudos melhores a esse respeito, mas o que se diz nesse meio, especialmente educação, é que esse dinheiro é muito mal empregado. É muito empregado também no ensino universitário, o básico, que é problema. Brasil, o Estadão, Brasil longe do grau de investimento. Estudo mostra que para recuperar o selo de bom pagador, o país terá que controlar contas e ao mesmo tempo aprovar reformas para elevar a produtividade e garantir crescimento mais robusto. Você vê que as coisas não estão tão fáceis. Agora, Israel lá está complicado. Quer ver a primeira página? Deixa eu ver se eu acho aqui o Haaretz, que é um jornal importante. Está aqui, ó. Jerusalém. Temos um problema. Não se preocupe, temos um problema. O Haaretz dizendo isso, é até cômico se não fosse trágico. Está aqui a Gazeta do Povo de Curitiba. Milei e Massa vão disputar segundo turno na Argentina após a eleição com abstenção histórica. Tem o Cotidiano aqui, Saúde, que é interessante a gente dar uma espiada. SUS terá novo teste rápido duo para HIV e sífilis em gestantes. Só 8 estados oferecem cirurgia de mudança de sexo para trans. Só 8 estados. Parte do arsenal do crime organizado é de armas desviadas de exército. Você vê que ontem se anunciou que há mais algumas das armas roubadas do arsenal aqui de Barueri foram recuperadas. Está uma crise lá. Ainda tem gente aquartelada que chama, né? Aquartelada, eles dizem que estão presos no exército.
E tem gente envolvida, fala-se em 20 pessoas, contatos de fora, como isso foi tirado, enfim. E ontem a televisão mostrou, a polícia chegou enfim, acabou tendo informações de onde seriam transferidas as armas, foi aí numa área de mata, e aí tinha um pântano, as armas estavam dentro de um pântano, uma coisa horrível, aí tiraram, mas ainda estão faltando algumas poucas. Está aqui, ó. A investigação sobre o desaparecimento de 21 metralhadoras de grosso calibre na base militar da Grande São Paulo indica que as armas podem ter sido oferecidas ao Comando Vermelho e outras facções criminosas do Rio de Janeiro. Aí tem uma outra notícia. Babá brasileira de 23 anos é presa sob suspeita de matar homem a tiro nos Estados Unidos. O padrasto de Joaquim, aquele menininho morto, né, é condenado a 40 anos de prisão. 10 anos após a morte do garoto Joaquim Ponte Marques, à época com 3 anos, o padrasto Guilherme Raimo Longo foi condenado na noite de sábado a 40 anos de prisão, depois de 6 dias de julgamento em Ribeirão Preto. A mãe do menino, a psicóloga Natália Mingoni Ponte, foi inocentada. Aí vem a frase, cabe recurso. Ele nega. Já o advogado Natan Castelo Branco, defensor de Natália, afirmou no início do julgamento que o objetivo era convencer os jurados de que a acusação contra a mãe do menino não procedia. Em 2016, Longo já havia confessado numa entrevista ter matado a criança, diz ter comprimido a lateral do pescoço para que ele desmaiasse, sendo bonzinho ele, hein? Bonzinho, e que o objetivo era melhorar o relacionamento com a mãe de Joaquim. Ai, meu Deus do céu, umas coisas inacreditáveis. Agora, esse negócio das metralhadoras do Exército dá a impressão, o Exército está lá, apareceu o comandante, blá, 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 dá a impressão de uma bagunça que não pode acontecer, e mostra mais uma vez os intestinos da segurança pública em São Paulo, no Rio, no país todo. Gente, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Teve um rolo também na Cracolândia, um indivíduo atropelou acho que 17 pessoas, estava num carro, ele achou que ia ser assaltado, teve isso na Cracolândia. Cracolândia continua lá, como sempre, pior, espalhada. Já há várias filiais da Cracolândia. Tem uma coisa aqui na Folha, é científica, eu vou ler. Tamanho do pênis não é importante para prazer no sexo. É uma reportagem de Giovana Ribeiro. É a Folha avançando na ciência. E esporte. O Santos perdeu ontem de 7-1. Isso é uma vergonha internacional em Porto Alegre, maior goleada do brasileiro. 7-1 em cima do Santos. 7-1. Teve outras goleadas memoráveis. Eu me lembro de uma lá no passado, quando eu era menino, que o Santos foi campeão. O Santos só perdeu uma partida, gozado, viu? Só perdeu uma partida para a Portuguesa,
para a Portuguesa por 8-0 no Pacaembu. 8-0. Agora, esse 7-1, gente, doeu, viu? Olha, o Santos, time de grandes glórias. Bom, a seleção brasileira também perdeu. O placar foi parecido, né, subcontravice? O subcontravice do nosso programa. Como? Foi o mesmo placar. Ah, o Luiz lembra, foi o mesmo. Obrigado, viu, Luiz? 7-1, mesmo placar. Eu não lembrava. A gente não quer nem lembrar. Eu não vi nos jornais nenhuma relação com a derrota brasileira. Mas a seleção também perdeu. A Alemanha, de 7-1. Amigos alemães, estou brincando, imitando alemão. Bom, quem tomou café... Segunda-feira é duro, viu, gente? Fico com a boca... Problemas de falar mesmo. Vamos ver quem tomou cafezinho conosco. Agradeço a sua companhia. Geraldo Tartarelli, Dalva Maria, Vânia Harada, Nath Melo, Marcos Kabutnik, acho que eu falei certo, né, Marcos? Bruno Sampaio, Beto Matias, Lucimar Vale, Gelson Paulo, Sérgio Costa, Devanira Santos, Neucir José, Jairo Nogueira, Denizar Belvedere, Marcilene Oliveira, de Piracanjuba, Goiás, Rosalina Souza, de Japeri, Rio de Janeiro, Everson Alexandre, de Santa Maria... Você pôs Caxias do... Não. É Santa Maria de Caxias, lá em Caxias do Sul. É um bairro em Caxias do Sul. Ah, é um bairro em Caxias do Sul, porque tem a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu também adivinhar, ainda não consigo. Lenilza Silva, de Jacaraú, na Paraíba. Eu não conheço essa cidade, mas cumprimento a população de Jacaraú, na pessoa da Lenilza Silva. Muito obrigado, Lenilza, por nos acompanhar. A todos vocês, muito obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado para as pessoas que me elogiam. Muito obrigado também para as pessoas que me criticam. Falem mal, mas falem de mim. Bom, estão pedindo para eu apresentar de camisa vermelha de novo, eu não sei porquê. E espero que você esteja conosco amanhã, a partir das 8 horas da manhã, e durante o dia você pode assistir em todas as nossas plataformas que fica passando. Muito obrigado, até amanhã.